A graça e a paz, povo de Deus, estamos aqui para fazer a nossa leitura do dia 26. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, onde nós iremos encerrar, aleluia, o livro de Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde, aleluia, aqui no livro de Josué, aleluia, nós vimos divisões da terra, nós vimos o povo entrando na terra prometida, nós vimos o Senhor cumprindo, aleluia, cada promessa que ele fez, aleluia, ao povo de Israel que ia entrar na terra de Canaã, na terra prometida. Então hoje nós vamos encerrar, aleluia, na leitura do dia 26, nós encerramos o livro, aleluia, de Josué. Amém? Lendo os capítulos 22, 23 e 24. Amém? Glória a Deus. Vamos iniciar nossa leitura. Leitura do dia 26, capítulo 22. A volta das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés no leste, aleluia, do leste. Então Josué reuniu os povos da tribo de Ruben e de Gade e de Manassés do leste e disse: Vocês têm feito tudo o que Moisés, servo do Senhor, mandou. Aleluia. E têm obedecido a todas as minhas ordens também. Durante todo esse tempo, até hoje vocês não abandonaram seus irmãos israelitas. Vocês têm obedecido com cuidado aos mandamentos do Senhor. Agora o Senhor, o Deus de vocês, deu aos seus irmãos israelitas a paz, como havia prometido. Voltem, pois, para a terra que vocês conquistaram do outro lado do Rio Jordão, a terra que Moisés, servo do Senhor, lhe deu. Obedeça com muito cuidado ao mandamento e à lei que Moisés, servo do Senhor, lhe deu. Ame o Senhor, o Deus de vocês. Faça a vontade dele. Obedeça aos seus mandamentos. Fiquem ligados com ele e o sirva com todo o coração e com toda a alma. Aí Josué os abençoou e despediu-se deles, e eles voltaram para casa. Moisés tinha dado terras ao leste do Rio Jordão, em Baçã, a uma das metades da tribo de Manassés, mas a outra metade Josué tinha dado terra a oeste do rio, junto com as outras tribos. Quando Josué se despediu, ele abençoou e disse: Vocês estão voltando para casa muito rico, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e também quantidade de roupas. Reparta com seus irmãos israelitas aquilo que vocês tomaram dos inimigos. Então o povo da tribo de Ruben e de Gade e de Manassés do leste voltou para casa. Eles deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e foram para Gileade, na terra deles, que havia conquistado, conforme o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. O altar na beira do Jordão. Quando chegaram a Gilote, no lado oeste do rio Jordão, as duas tribos e meia construíram ali um grande altar que podia ser visto de longe. Os israelitas das outras tribos ouviram falar disso e comentavam: Escute, os povos da tribo de Rubi, de Gade, de Manassés, no leste, construíram um altar em Gilitote, do nosso lado do Rio Jordão. Quando o povo de Israel ouviu isso, todos se reuniram em Siló para fazer guerra contra eles. Então o povo de Israel enviou Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, para falar com o povo das tribos de Rubi e de Gade de Manassés no leste. Junto com Finéias foram 10 líderes, um de cada tribo de Israel. Eles foram até a terra de Gileade para falar com o povo de Rubi e de Gade de Manassés do leste. E eles disseram: Todo o povo de Deus reunido mandou dizer isto: Por que vocês fizeram esta traição contra o Deus de Israel? Por que se voltaram contra o Senhor, construindo vocês mesmos esse altar? Será que vocês não estão mais seguindo o Senhor?
Vocês não lembram do pecado cometido em Peor quando o Senhor castigou o seu povo? Nós ainda estamos sofrendo por causa disso. Será que aquele pecado não bastava? Será que agora vão deixar de seguir o Senhor? Se hoje vocês se revoltarem contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com todo o povo de Israel. Agora, se acham a terra de vocês impura, então passe para cá, para as terras de Deus, o Senhor, onde está a tenda sagrada em que ele mora. Peça um pedaço de terra, aquilo, aleluia, aqui no nosso lado. Porém, não se revolte contra o Senhor e nem contra nós, construindo vocês mesmos outro altar, além do altar do Senhor nosso Deus. Lembre que Acã, filho de Zera, não quis obedecer o mandamento a respeito das coisas que devia ser destruída, e todo o povo de Israel foi castigado por causa disso. E Acã não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então, o povo da tribo de Ruben e de Gade e de Manassés, no leste, responderam aos chefes da família de Israel: Deus é poderoso, Ele é o Senhor. Deus é poderoso, Ele é o Senhor. Ele sabe por que fizemos isto. E fiquem sabendo vocês também, se nós não nos revoltamos, aleluia, se não fossem fiéis ao Senhor. Não deixe, aleluia, continuar a viver. Nós não construímos nosso altar para oferecer sacrifício a serem completamente queimado, e nem para colocar sobre ele oferta de cereais ou ofertas de paz. Que o Senhor mesmo nos castigue se construímos esse altar para desobedecer a ele. Pelo contrário, fizemos isso porque ficamos com medo de que um dia os descendentes de vocês venham dizer aos nossos: que ligação vocês têm com o Senhor, o Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão como divisa entre nós e vocês, tribos de Ruben e de Gade. Vocês não têm nada a ver com Deus, o Senhor. E assim os descendentes de vocês poderiam fazer com que os nossos descendentes deixassem de adorar o Senhor. Por isso o altar que construímos não foi para apresentar oferta a serem completamente queimada, e nem para oferecer sacrifício. Pelo contrário, queríamos que fosse um sinal para nós e para vocês, e para os nossos descendentes depois de nós. Seria um sinal para adorarmos o Senhor com as nossas ofertas e serem completamente queimadas como sacrifício de animais e como ofertas de paz. Isso foi feito para evitar que um dia os descendentes, aleluia, seus descendentes venham dizer aos nossos: vocês não têm nenhuma ligação com o Senhor. Nós pensamos que se um dia isso acontecer, os nossos descendentes poderão dizer: vejam, os nossos antepassados fizeram um altar igual ao altar de Deus, o Senhor. Ele não foi construído a fim de apresentarmos oferta a serem completamente queimada e nem sacrifício de animais, mas a fim de ser um sinal para nós e para vocês. Nunca tivemos a intenção de nos revoltar contra o Senhor, nem mesmo em deixar de segui-lo. Nós não iremos construir um altar para apresentar oferta a serem completamente queimada, aleluia, ou oferta de cereais, nem para oferecer sacrifício de animais. Nunca faríamos outro altar além do Senhor nosso Deus, aleluia, que fica em frente da tenda onde ele mora. O sacerdote Finéias e os líderes dos povos e os chefes das famílias de Israel que estava com ele ouviram o que disse o povo das tribos de Ruben e de Gade e de Manassés no leste, ficaram satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse ao povo de Ruben e de Gade e de Manassés: agora sabemos que o Senhor está entre nós, pois vocês não se revoltaram contra ele. Aleluia. Vocês salvaram o povo de Israel do castigo do Senhor. Então Finéia e os líderes deixaram a gente de Ruben e de Gade na região de Gileade e voltaram para a terra de Canaã e contaram tudo ao povo de Israel, o que disseram
agradou aos israelitas. Então eles louvaram a Deus e não pensaram mais em fazer guerra, nem destruir a terra onde a gente de Ruben e de Gade estava morando. E a gente das tribos de Ruben, aleluia, e de Gade chamou o altar de testemunha, porque disse: é uma testemunha entre nós do que o Senhor é Deus. Capítulo 23. Josué fala ao povo: o Senhor Deus deixou que o povo de Israel vivesse em paz, com os inimigos ao seu redor. Pensou muito tempo e Josué ficou bem velho. Ele chamou todo o povo de Israel, os seus conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais e disse: eu já estou velho e vocês viram tudo o que o Senhor nosso Deus fez com todas essas nações por causa de vocês. O Senhor tem lutado a favor de vocês. Escute, eu distribuí entre as tribos para serem propriedade dela, as terras, as nações que ainda não foram conquistadas. Assim também destruí a terra das nações que já foram vencidas desde o Rio Jordão, ao leste até o mar Mediterrâneo, a oeste. O Senhor nosso Deus fará com que essas nações fujam de vocês e a expulsará para longe. Vocês tomarão posse da terra dessas nações, como o Senhor nosso Deus prometeu. Por isso, se esforcem para obedecer fielmente a tudo que está escrito no livro da lei de Moisés. Não despreze nenhuma parte dessa lei, para que assim não se misture com esses povos que ainda vivem entre vocês. Também não fale o nome dos seus descendentes, nem jure por ele, não os adorem, nem se curve diante deles. Fiquem ligados, aleluia, a Deus, o Senhor, como vocês têm ficado até agora. O Senhor expulsou povo grandes e forte para longe, e até agora ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só israelita pode fazer fugir 1000 inimigos, porque o Senhor nosso Deus está lutando por vocês, como prometeu. Por isso, amem somente o Senhor nosso Deus. Mas se vocês não forem fiéis a Ele e fizerem amizade com os povos que ainda estão aí e se casarem com essa gente, podem ficar certos de que Ele não expulsará mais esses povos do meio de vocês. Pelo contrário, eles se tornarão perigosos para vocês, como se fosse precipício, armadilha, chicote nas costas ou espinho nos olhos. E isso continuará até que vocês desapareça desta boa terra que o Senhor nosso Deus lhe deu. Agora, o dia da minha morte está perto. Todos vocês sabem no seu coração e no seu íntimo que o Senhor nosso Deus lhe deu todas as coisas boas que havia prometido. Ele cumpriu tudo e não falhou em nada. Sim, o Senhor nosso Deus fez com que acontecesse todas as coisas boas que tinha nos prometido. Mas se vocês adorarem outros deuses e se curvarem diante deles, então ele ficará irado e castigará vocês, porque se vocês fizerem isso, quebrarão a aliança que o Senhor Deus mandou que cumprisse, e logo não ficará nenhum de vocês nesta terra boa que ele lhe deu. A despedida de Josué, capítulo 24. Aleluia. Chamou os conselheiros, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles lhes apresentaram diante de Deus. Então Josué disse ao povo: o Senhor, o Deus de Israel, disse isto: há muito tempo os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrates e adorava outros deuses. Aleluia. Terá, um desses antepassados, era pai de Abraão e de Naor. Porém, eu tirei Abraão da terra que está do outro lado do Eufrates e fiz com que ele andasse por terra de Canaã. E eu lhe dei muitos descendentes. A Abraão eu dei Isaque. A Isaque dei a Jacó e Esaú. E Esaú dei para ser propriedade a região montanhosa de Sei,
porém Jacó e os seus descendentes até o Egito. Depois enviei Moisés e Arão e fiz uma grande destruição no Egito. Nessa ocasião tirei vocês de lá, fiz com que os seus antepassados saíssem do Egito. E eles chegaram até o Mar Vermelho, mas os egípcios os perseguiram até o mar, com carros de guerras de cavaleiros. Então os israelitas me pediram socorro, e eu fiz com que uma escuridão o escondesse dos egípcios. Eu mandei que o mar caísse em cima dos egípcios e os cobrisse. Vocês viram o que eu fiz com o Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Então eu os levei para a terra dos amorreus, que morava ao leste do rio Jordão. Os amorreus atacaram, mas eu dei a vitória a vocês. Vocês tomaram posse da terra deles, e eu destruí diante de vocês. Ao rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, fez guerra contra Israel. Balaque mandou buscar Balaão, filho de Beor, e pediu que ele amaldiçoasse vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, e assim ele os abençoou, e eu os salvei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o rio Jordão e chegaram até a cidade de Jericó. Os homens de Jericó lutaram contra vocês, e depois também os amorreus, perizeus, cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus, os jebuseus. E eu fiz com que vocês vencessem a todos. Antes de vocês chegarem, expulsei 2 reis amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados. Não fui não foi nem pelas as espadas, nem pelos arcos e flechas de vocês que eles foram expulsos. Eu dei a vocês uma terra em que vocês nunca haviam trabalhado e cidade que não havia construído. E vocês estão vivendo nessas cidades e comendo uvas e azeitonas de parreiras e oliveiras que não plantaram. Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueça os seus deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia, no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decida hoje a quem vão servir. Resolva se vão servir aos deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus na terra que vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha casa serviremos a Deus, o Senhor. O povo respondeu: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outro Deus. Foi o Senhor nosso Deus que tirou nós e os nossos pais da escravidão, da terra do Egito, e vimos as grandes coisas que ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos e no meio dos países por onde passamos. Conforme ia avançando, o Senhor ia expulsando todo aqueles povos, até os amorreus que moravam nesta terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois ele é o nosso Deus. E Josué disse ao povo: vocês não podem servir Aleluia, vocês não podem servir o Senhor, pois ele é Deus santo e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês. Se abandonarem a Deus o Senhor e adorarem deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Ele os destruirá, embora antes tenha sido bom para vocês. O povo respondeu: que isso não aconteça. O que nós queremos é servir a Deus, o Senhor. Então Josué disse: vocês mesmos são testemunha de que escolheram servir ao Senhor. Sim, somos testemunha, responderam eles. E Josué continuou: então jogue fora os deuses estrangeiros, aleluia, que estão com vocês, e prometam que serão fiéis ao Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: servimos ao Senhor nosso Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Assim, naquele dia, Josué fez um acordo para o povo e ali em Siquém lhe deu leis e regulamentos. Josué escreveu no livro da lei de Deus e em seguida
pegou uma grande pedra e colocou ali debaixo da árvore sagrada, no lugar onde adorava a Deus, o Senhor, e disse ao todo o povo: olhem para esta pedra, ela será nossa testemunha. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor, aleluia, nos tem falado, e também será testemunha contra vocês, para evitar que abandone ao Senhor. Então Josué mandou o povo embora, e cada um, aleluia, para a sua propriedade. A morte de Josué e de Eleazar. Depois disso, com a idade de 110 anos, morreu Josué, filho de Num, servo do Senhor. Ele foi sepultado na sua propriedade, em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, do lado norte do Monte Gás. O povo de Israel serviu a Deus o Senhor, enquanto Josué viveu, e também depois da sua morte, enquanto viveram os líderes que sabiam de tudo o que havia feito pelo povo de Israel. De tudo que Deus havia feito pelo povo de Israel. Perdão, igreja. O corpo de José, que os israelitas tinham trazido do Egito, foi sepultado em Siquém, no pedaço da terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amon, pai de Siquém, por 100 barras de prata. Os descendentes de José receberam esta terra como herança. Eleazar, filho de Arão, também morreu e foi sepultado em Gibeá, na região montanhosa de Efraim. Essa cidade tinha sido dada ao seu filho Finéias. Encerramos aqui, aleluia, a nossa leitura do livro de Josué. Espero que você tenha aprendido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tenha se fortalecido com essa leitura, aleluia, do livro de Josué. Um homem forte e corajoso, um homem que serviu ao Senhor até o seu último dia de vida. Amém? Vamos meditar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 3 de Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a leitura do dia 26, capítulo 3 de Lucas. A mensagem de João Batista. Fazia 15 anos, aleluia, em Tibério, que Tibério era o governador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes governava a Galileia e seu irmão Filipe governava a região de Iltéria e Traconites. Eita, irmãos, é um nome bem estreito, né? E Lisânias eram governador de Abilene. E Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: arrependei-vos dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto: prepare o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. Todos os vales serão alterados e todos os morros e os montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados e as estradas emburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. As multidão ia se encontrar com João para serem batizadas por ele. E ele dizia a todos: ninhadas de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão, pois eu afirmo a vocês que até estas pedras podem fazer descendente. Deus pode fazer descendente de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava: o que devo fazer? Ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de imposto também chegaram para serem batizados e perguntaram a João:
Mestre, o que devo fazer? Não cobre mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntavam: e nós o que devemos fazer? E João respondia: não tome dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas. E se acontecer com o salário, e se contente com o salário que recebe. As esperanças do povo começavam a aumentar, e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém, oh aleluia, que é mais importante do que eu. Eu não mereço a honra de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo, que nunca se apaga. João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava a eles para que mudassem de vida. Mas ele falou contra o governador Herodes, porque ele havia casado com Herodias, a esposa do irmão, a esposa do próprio irmão de Herodes, e também porque ele tinha feito muitas outras coisas má. Então Herodes fez uma coisa ainda pior, mandou pôr João na cadeia. O batismo de Jesus. Depois do batismo e de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. Aleluia. O Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele, e do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu filho querido, que me dá muita alegria. Oh, aleluia. Os antepassados de Jesus. Jesus começou o seu trabalho quando tinha mais ou menos 30 anos de idade. Ele era conforme pensava, filho de José, aleluia, que era filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Mequi, filho de Janaí, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli e de Nagai, filho de Amate, filho de Matatias, filho de Semeei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanaã, filho de Rezessa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melquim, filho de Hades, filho de Cozã, filho de Eldamã, filho de filho de José, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Elaquim, filho de Meleá, filho de Meneá, filho de Matatá, filho de Danã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Sala, filho de Nasson, filho de Aminadab, filho de Adim, filho de Arnim, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naô, filho de Seruge, filho de Reu, filho de Peleque, filho de Eber, filho de Selá, filho de Cainã, filho de Apachate, filho de Seém, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jarade, filho de Malael, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão e filho de Deus, os antepassados de Jesus. Amém? Essa foi a nossa leitura do dia 26. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor e que Deus em Cristo possa abençoar cada um de nós, em nome de Jesus, e que possamos sempre crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus.